Modifique o combustível que você está colocando na sua vida. Comece a permitir que a vida seja melhor. Deu certo com outras pessoas, pode dar certo também com você. Anime-se, resolva suas questões, peça perdão a quem você precisa pedir, reconcilie-se com aqueles que estão afastados, distantes. Talvez nem seja para reaproximar, reestabelecer vínculos, não, só para você aliviar o coração, para você não carregar mais essas mágoas. Perdoar não significa trazer o outro de volta para a vida da gente. Às vezes a gente perdoa justamente para que a distância seja leve, seja benéfica a mim e ao outro. Seja mais feliz. Comprometa-se com Jesus. Descubra o desdobramento desta fé em Deus, que pode lhe fazer acreditar um pouco mais nisso. Tenha mais disposição para viver o sofrimento na hora certa, para que muito em breve você fique livre dele. O sofrimento tem que ser uma passagem para nos tornar melhores. Ele não precisa ser definitivo. A luta é definitiva, mas o sofrimento da luta é de vez em quando. Lutar não precisa ser sinônimo de dor, de mágoa, de sofrimento, de peso. A luta pode ser para nos fazer felizes. No momento em que você luta, você precisa estar feliz, porque você está sabedouro de que está fazendo a coisa certa. Então a gente descobre que o Natal pode ser todos os dias, porque essa luta de renascimento não para dentro de nós. As pessoas morrem, as pessoas se cansam de nós, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem, porque é assim. Ah, mas por que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Acontece com pessoas boas e com pessoas ruins. Não adianta a gente ficar esperneando. A vida não vai ficar diferente porque a gente não está gostando do jeito dela. A vida tem muita personalidade, é uma senhora absolutamente dona de si. Ela não está nem um pouco preocupada com a opinião que a gente tem. Ela não está nem um pouco necessitada de parar para ouvir o que a gente tem a dizer dela. A vida é soberana. A vida está acima de tudo. E ela dá as regras do jeito que ela quiser. Se ela cismar de entrar na nossa vida agora e desarrumar tudo, ela faz. Porque ela não está sob controle. Ninguém controla. O máximo que nós podemos fazer é observar o movimento dela. Igual que, estou andando, mas estou de olho na vida. Estou observando aqui quais são as regras dela, o que costuma dar certo, o que costuma dar errado, o que essa senhora gosta de perceber em nós. Aí eu vou me adequando. Eu vou fazendo uma regra aqui, que pareça com a dela. Isso chama-se bom senso. Eu vou construindo uma fé cada vez mais encarnada, que vai me colocando ao lado da vida, num paralelo com a vida, e vou pensando, é assim que a vida gosta. Eu vou tentar fazer de tudo para que as minhas regras sejam parecidas com as suas regras. E você faz a mais bonita transgressão que um ser humano pode fazer. Que às vezes a gente tem essa ilusão de que transgredir é fazer o contrário do que a vida nos pede. Transgredir é obedecer. Obedecer. Transgredir é descansar. Já que nesse tempo ninguém tem direito de descansar. Está precisando ficar calado. Nesse tempo em que todo mundo fala, transgredir é calar. Então nós ficamos muitas vezes iludidos de que transgredir é a gente fazer o oposto do que alguém pediu. Transgredir é você fazer o que é certo. É você não perder de vista o que deve ser executado. E aí a gente se torna verdadeiramente revolucionário. E aí, tudo aqui, a vida está passando aqui do lado, eu vou observando, ela não vai se curvar a mim, não adianta eu chorar, ela não muda quando eu choro, ela não fica mais boazinha quando eu reclamo,
Ela não fica mais generosa quando eu me mostro pobre, escasseado, vilipendiado. Segue, ela tem o seu caminho, ela tem as suas regras e não está nem pouco interessada no que nós estamos achando ou pensando dela. Ela é dona. Eu sou um súdito. Você é súdito da vida. E a sombra dela é a morte, é a mesma. Não são duas entidades. Tire essa ilusão da sua cabeça de que existem duas entidades, a vida e a morte. Não, é um movimento só. Quando eu respiro, eu faço um movimento de vida, que é o primeiro que eu fiz. Faço o último. Parou para pensar nisso? Quando você nasceu, você fez isso. Começou. E você vai terminar assim. Eu vou terminar. É o mesmo movimento. Vida e morte. Aquilo que nos mata é aquilo que também nos faz viver. Aquilo que nos faz viver também pode nos matar. Estamos aqui. A vida tem as suas regras e uma regra é essa. Ninguém tem obrigação de nos fazer feliz. Seja amigo de 1 milhão de pessoas, mas nunca deixe de ser o seu melhor amigo. Acredite na possibilidade de você ser feliz tendo muitas pessoas próximas a você. Mas não se iluda. Chegará um momento em que a única felicidade possível não é aquela que lhe será oferecida pelos outros, mas por você mesmo. É o que você se dá, em última instância, se oferece. É o que você está se dando neste momento. É o que você está alimentando neste momento. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo, quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração, quando ele vem se alojar dentro de nós, porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas, quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer.
diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala: olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós, humanos, nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Final de ano é um tempo de balanço, né? O comércio faz o seu balanço para ver se teve lucro, se teve prejuízo. É também tempo para nós fazermos o nosso balanço. A gente aproveitar a oportunidade da limpeza espiritual que o Advento nos convida e a gente então fazer a nossa reflexão, pensar: será que valeu a pena viver como a gente viveu? Sabe, minha gente, a maior riqueza que nós podemos acumular na vida, a riqueza que verdadeiramente faz diferença, é humana. Ela passa o tempo todo pelos laços, pelos significados. Eu não falo de riqueza humana só desse território aqui, não. Estou falando humanidade. Você saber que hoje você pode acumular uma riqueza que não se esgota, que é o vínculo, que é o laço, a amizade, o amor. Porque isso dá sentido à vida. Pensar que essa riqueza todos nós podemos viver. Ainda que nos falte materialmente alguma coisa, nós podemos nos enriquecer de amor, nós podemos oferecer amor e nós podemos ser pessoas ricas em nossas relações humanas. Nós precisamos pensar ao final de cada ano essa riqueza. Estamos cultivando ou não? Estamos vivendo do jeito certo? Estamos pensando na oportunidade de hoje viver o verdadeiro significado do Natal, construindo riquezas no nosso coração. Será que o nosso coração está sendo ocupado? Será que nós estamos ocupando o nosso tempo, a nossa oportunidade de ser quem a gente é da melhor maneira? Será que hoje o meu coração, será que ele pode dormir satisfeito com o tanto que ele amou? O que ao longo deste ano eu escolhi guardar no meu coração? Como foi que eu me cultivei? Como foi que eu cultivei os meus laços? Como foi que eu cuidei das pessoas que eu amo? O que eu escolhi viver? Como escolhi viver? O que escolhi fazer? Padre Fábio, eu gostaria muito da sua ajuda. Tenho me sentido muito angustiado, triste, sinto muitas forças negativas ao meu redor. Tornei-me uma pessoa amarga, estou incapaz de perdoar aqueles que me ofendem,
Estou ficando desconfiada de tudo e de todos. Sem a mínima vontade de sair de casa, quando saio, eu não consigo nem olhar para as pessoas. Fico desconfiada e com medo. Enfim, isolei-me do mundo. Estou sem amigos, estou sem ninguém ao meu lado, Pai. Como fazer, como sair dessa situação de isolamento? Minha filha, primeira coisa, a gente precisa identificar que esses isolamentos, essa tendência ao isolamento, pode ser um sintoma de depressão, né? Eu gosto sempre de diferenciar. Não é toda tristeza que é depressão. Tem muita tristeza que a gente vai enfrentar, vai passar, por exemplo, como essas pessoas que estão vivendo esse momento tão trágico lá em Santa Maria. É uma tristeza terrível, que se não for bem cuidada, se não for bem administrada, pode virar uma depressão. A gente sabe que o isolamento é uma característica da depressão. Então seria interessante você, no primeiro momento, faça esse esforço de sair de si, de buscar pessoas que possam agregar, né? Que possam lhe fazer bem, e eu acredito que você tem. Se você se isolou, é bem provável que você tenha deixado muita gente boa de lado. Então seja capaz de analisar o que você deixou para trás. Quem são essas pessoas que de repente você isolou e que você não tem permitido que elas façam parte da sua vida? Porque isso é sintomático. Quanto mais a gente se isola, maior é a dificuldade que a gente tem de voltar ao convívio. Então, de repente, se você dá um passo atrás e tenta retomar esses relacionamentos que podem lhe fazer quebrar o poder desse isolamento, você já está se ajudando. Ah, padre, não estou conseguindo, estou tentando e não consigo. Então está na hora de você, de repente, procurar um bom profissional, um bom psicólogo. Quem sabe você investigar um pouco isso, né? Um médico, quem sabe, fazer uma consulta. Mas, pelo amor de Deus, não comece já tomando logo aqueles remédios todos que eles mandam. Seja capaz de fazer primeiro uma mudança de vida, um esforço pessoal, de mudar a sua rotina, de mudar a sua estrutura de vida. Traga coisas boas para a sua rotina, né? Elimine aquilo que você sabe que provoca o seu isolamento. Abra o seu coração para encontrar um pouco mais as pessoas e ler um bom livro, assistir a um bom filme, estar com pessoas que precisam de você. Uma boa maneira de quebrar o isolamento, minha gente, é você andar na direção de pessoas que precisam de você. E como tem pessoas necessitadas hoje? Em Santa Maria mesmo. O tempo todo nós ouvimos, né? Os profissionais lá apavorados pedindo, psicólogos, médicos, venham nos ajudar. Eu, com toda sinceridade, o meu desejo era ir para lá. O que eu posso fazer lá? Não sei, mas de repente estar lá, acompanhar, encontrar aquelas pessoas, estar com elas, ainda que eu não falasse nada. Quando a gente sai, quando a gente esquece um pouco a nossa dor, quando a gente põe o nosso sofrimento no bolso e vai ajudar o outro que sofre, é como se o sofrimento que está no nosso bolso diminuísse o peso. Às vezes a gente acha que tem problema, né? Mas quando a gente entra num asilo, no hospital de câncer, aí você vai ver que você não tem problema. Você tem uma ou outra picuinha que te incomoda. E que porque você não viu que você pode ajudar, ou tem gente que sofre coisas muito piores, você acaba acreditando que a sua picuinha é o pior problema do mundo. A gente quebra o isolamento e a gente quebra o poder nocivo do isolamento quando nós saímos e vamos na direção de quem precisa de mais. Faça isso, minha filha. Comece quebrando o seu isolamento, indo na direção de pessoas que precisam do seu afeto ou que possam receber o seu carinho, o seu amor. Você pode ter certeza que aos poucos, enquanto você dá ao outro carinho, amor, afeto, você vai restituindo tudo aquilo que foi perdido ao longo do caminho. Porque isso é uma regra de ouro, viu? Quanto mais nós oferecemos ao outro, mais nós recebemos aquilo que estamos oferecendo. Quanto mais eu amo, mais eu recebo amor. Quanto mais eu me ofereço, quanto mais eu me dou, maior é a minha capacidade de receber também, e isso não termina. É um movimento sempre positivo que nos engrandece. Outro dia escutei uma história de que uma moça pulou do 10º andar. Uma experiência de suicídio, né?
E aí o porteiro a ouviu gritando socorro no momento que caía. Eu achei muito triste essa história. Porque se ela estivesse tão convencida de que verdadeiramente queria morrer, ela não teria gritado socorro. Mas se houve um grito de socorro naquele intervalo de tempo em que ninguém poderia fazer mais nada, significa que numa fração de segundos, aquela moça reencontrou um vínculo com a vida. E se arrependeu tarde. Já estava no meio da queda. Já não dava mais tempo de segurar na janela, já não dava mais tempo de dar um passo atrás, já não dava mais tempo de ser socorrida por ninguém, não dava tempo para estender uma rede. Descobriu o vínculo no momento da queda, tarde. Mas é interessante pensar nisso. O vínculo que faltava para aquela moça, o motivo que a fez pular da janela, se desvaneceu ali no meio do caminho. E de repente ela percebeu que estava fazendo uma bobagem. Tudo isso, minha gente, numa fração de segundos. O cuidado que a gente precisa ter é a gente nunca colocar os pés na janela para pular. Porque às vezes a gente se antecipa, achando que a nossa vida está ruim demais. Às vezes nós nos antecipamos com o sofrimento. O sofrimento nem chegou e nós já criamos. O motivo nem é concreto, mas nós já estamos sofrendo. Nós ficamos ansiosos demais e às vezes colocamos de maneira precipitada o pé na janela e nos antecipamos para a morte. E às vezes nem é concretamente, minha gente. Essa moça morreu concretamente. Às vezes nós colocamos o pé na janela de outra forma. Na metáfora, né? Nós não colocamos lá concretamente, mas de alguma maneira estamos nos arriscando em perder o sentido da vida. É muito fácil retomar o sentido da vida, mas perder é mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque os estímulos que estão do nosso lado, geralmente, incitam a perda do sentido da vida. É lamentável como as estruturas do mundo estão cada vez mais frias, calculistas, apressadas, desumanas. E no meio desse estardalhaço todo, dessa confusão toda, é um trabalho danado a gente manter firme a vontade de viver. A gente manter firme dentro de nós, vivo dentro de nós, o vínculo com a vida. Alguma coisa precisa me prender nessa vida. Alguma coisa precisa me fazer levantar todos os dias de manhã e enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Às vezes é um filho que a gente tem, às vezes é um amigo que a gente tem, às vezes é uma responsabilidade afetiva que a gente tem, às vezes é um trabalho, às vezes é um projeto de sonho, de mestrado, de doutorado, de faculdade. Alguma coisa nós precisamos ter para reacender todos os dias os nossos sonhos. Mas antes de tudo isso, há uma necessidade essencial: ter Deus presente na nossa vida. Ter um Deus que nos motiva a querer ser melhor. Ter um Deus que nos incentiva a querer a vida. Uma florzinha na janela que a gente não perde de vista, que Deus nos oferece todos os dias. Às vezes nós somos muito ingratos. Nós dizemos que está tudo muito ruim, mas dizemos de maneira apressada, nos antecipamos para dizer: há tanta coisa boa acontecendo hoje, há tanta coisa bonita florescendo do nosso lado, mas muitas vezes por causa do nosso pessimismo, por causa da nossa maneira estranha de nos apressar com a morte, a gente reclama de maneira ingrata, de maneira injusta. Vamos abrir as portas da nossa casa para que coisas boas possam entrar. Abra as portas da sua mente, purifica a sua mente, para de prestar atenção nos problemas. Comece a construir soluções. Ame um pouco mais, odeie menos, reclame menos, ajude mais, busque mais soluções, ao invés de encontrar tantos problemas. Eu sei que às vezes você precisa ouvir isso. Às vezes você tem um olhar tão pessimista sobre você. Às vezes você se interpreta tão pior do que você é.
Às vezes você mede a sua vida, o valor da sua vida, com a régua dos outros, com os que te traíram. Às vezes você mede a régua do seu valor com a régua de quem nunca te amou. Às vezes você mede o seu valor com a régua de quem nunca teve respeito por você. Meça o seu valor com a régua que Deus tem, que é sempre de amor e de misericórdia. Não tem jeito, a vida não vai parar para você sofrer. A vida não vai pedir licença para você poder sofrer. Mas acredite, quando você tem a força de Deus em você, nada poderá abatê-la. Por isso esteja sempre no seu lugar, consciente do valor que você tem e do Deus que a habita. O Deus que está em mim, que está em você, nos prepara para todas as batalhas. E sem medo de errar, esse sorriso bonito que você me oferece aqui hoje, ele só existe porque você já chorou demais. Se tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se tiver que amar alguém, ame agora. Se tiver que declarar o amor, deveria ter sido ontem. Porque a vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, está na hora de partir. Porque essa vida é curta demais. Não perca com ódios, com rancores, com mágoas. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus? Porque você nem sempre se ama o suficiente. E quando eu não me amo, quando você não se ama, não adianta o outro dizer que ama a gente. É uma luta difícil você tentar ou amar uma pessoa que não se ama. Todo tanto de amor que você oferece para ela, todo tanto de amor que você oferece nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque quando eu não me amo, eu nunca vou acreditar que você possa ter visto alguma coisa especial em mim. Então, uma pessoa que não se ama, dificilmente vai se sentir amada por outra pessoa. Por isso que às vezes a gente erra tanto nos relacionamentos, porque a gente encontra pessoas que são muito mal amadas por elas mesmas. E o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, minha gente, o primeiro gesto que Jesus fazia na vida de quem ele encontrava, era modificar a maneira como as pessoas se olhavam. O primeiro movimento da conversão não é você entender as regras morais da sua igreja, não é entender o evangelho de cima a baixo, não. O primeiro movimento da conversão é você olhar-se com mais amor, você ter mais respeito por você. Porque quando você se ama, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Quando você se ama, você fica blindada, fica blindado para aquilo que pode lhe destruir. Quem se ama não se prostitui. Quem se ama não fica em relacionamento tóxico. Para que você vai ficar ao lado de uma pessoa que só te faz mal? Por que você vai continuar namorando uma pessoa que só te coloca para baixo? Não, o amor próprio é aquela voz interior que diz: opa, este amor você não merece, você merece coisa melhor. Ou então quando o traficante traz a droga para você, opa, seu amor próprio vai dizer: o que essa droga vai me fazer? Ela vai me afastar dos meus sonhos, ela vai trazer destruição para a minha vida. Eu nunca vi uma pessoa mexer com drogas e ficar bem. Quando o vício bate na sua porta, você imediatamente vai pensar: por que eu vou trazer para a minha vida um vício que vai limitar a minha capacidade de decidir? Não, eu quero ser inteira, eu quero ser inteiro porque eu me amo. E quando eu digo que me amo, fica mais fácil entender que Deus me ama também. Deus ama você. Às vezes a melhor maneira de perdoar é colocando o outro para correr.
Porque você merece ser amada, você merece ser amado, você merece ser respeitado, você merece ser respeitada, porque este é o desejo de Deus para a sua vida. Você sabe por que a gente precisa de pessoas que nos amam de verdade? Porque são elas que nos fazem andar, voar nas asas do Senhor. São elas que nos fazem chegar ao melhor de nós. Toda vez que você ama alguém, ama de verdade, você está fazendo essa pessoa chegar ao melhor de si. E é isso que Deus quer de nós. Ele nos projetou para sermos muito, ganhar, ampliar a nossa consciência, crescer a nossa capacidade de amar, de perdoar, de fazer justiça por onde a gente for. Sabe qual é a maior riqueza que você pode ter na vida? É você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém esperando por nós para a gente poder dividir. E você sabe que a melhor maneira de evangelizar alguém é lembrando este alguém do valor que ele tem? É assim que Deus cuida da gente, colocando pessoas que nos amam e que nos ajudam a saber o valor que nós temos. Segura na mão de quem está do seu lado. Sabe quando é que Deus defende você? Quando você tem os amigos certos. Sabe quando Deus defende você? Quando Ele tem acesso à defesa que você precisa. Quando você permite, se cercando de pessoas certas, de pessoas que querem o seu bem, e tendo coragem de fazer ir embora aquelas que não têm nenhum respeito pela sua dignidade. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Diga assim comigo: Deus não desistiu de mim. Você sabe que a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é o dinheiro que compra. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Não é nenhum problema você trabalhar honestamente e poder comprar aquilo que você sonha. Mas nunca se esqueça: o que vai fazer você ao sorrir ao final da vida não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é a casa que você construiu. O que vai fazer você feliz ao final da vida é quando você olhar para o lado e você perceber que as pessoas escolheram ficar com você. Porque a minha capacidade de amar é muito mais importante do que minha conta bancária. A minha capacidade de amar, inclusive, vai me ajudar a entender aquilo que o dinheiro me dá. Se eu não amo, se eu não sou capaz de dividir o que sou e o que tenho, eu posso ter a conta bancária mais linda do mundo, eu não serei uma pessoa bonita. O que deixa a gente bonito é o tanto que a gente ama. É isso que você vive aí, ó. Quando você olha para o lado e você descobre que o metro quadrado mais caro do mundo não está em Paris, não está em Nova York, não está em João Pessoa. O metro quadrado mais caro do mundo é aquele que coloca você ao lado das pessoas que você ama. Porque quando você ama, você trabalha para conquistar o que o dinheiro pode lhe dar. Mas você vai fazer muito mais que isso. Você vai trabalhar para conquistar aquilo que só o seu coração pode lhe dar. E é isso que eu desejo a você. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar, para recomeçar. Porque quando você aprende a amar, você descobre o significado do amor de Deus na sua vida, que é capaz de trocar reinos por causa de você. Vou pedir um milagre a Deus hoje? Eu vou pedir. Eu sei que você precisa de muitos, eu também. Mas eu tenho certeza que existe um milagre que, quando ele se realiza na nossa vida, as outras coisas começam a melhorar.
Então hoje eu vou pedir a Deus o milagre de você voltar a se amar. Você vai pedir a Deus hoje a graça de você voltar a se amar para você curar as suas feridas, para você abandonar os seus vícios, porque quando você se ama, você abandona os vícios. Quando você se ama, você exige o respeito do outro. Quem quiser entrar na sua vida, que retire as sandálias dos pés, porque o seu território é santo. Olha para o céu comigo e diz assim: Senhor Jesus, olha por mim. O Senhor sabe e me conhece. Quantas vezes eu me desrespeitei, permitindo o desrespeito dos outros. Quantas vezes eu não me amei, acolhendo o não amor do outro. Quantas vezes eu não me amei, quando me viciei naquilo que me destrói. Mas hoje, Senhor, eu quero colocar o meu coração nas suas mãos. Cuida de mim, Senhor. Não deixe que eu me perca. Inunde-me com o seu amor, com a sua misericórdia, porque eu sei que sou uma gracinha. Estava vivendo uma tragédia anunciada, porque ela não conseguia romper dentro dela com um sentimento que era destrutivo e que tinha provocado nela uma espécie de dependência. Sim, porque até do que é ruim a gente fica dependente. Olha, eu vi isso. Uma pessoa que usa cocaína, por exemplo. Ela sabe que a cocaína destrói. E, no entanto, ela não sabe dizer não ao vício da cocaína. Sim, nós podemos nos viciar em pessoas da mesma forma como uma pessoa vicia em cocaína. Cria-se dentro da mente uma dependência tão estreita, tão perigosa, tão vigorosa, que aquela que está vivendo a escravidão pode chegar à morte. Nós vimos, por exemplo, aquele casal, a moça que foi jogada do prédio, né, que tudo, as câmeras de vigilância do prédio, mostrando a agressão do rapaz, aquela crueldade, aquela covardia. Depois você escuta da família que ele não era um cara violento. É muito difícil para a gente, porque nós estamos falando de uma situação a partir de imagens que nos foram mostradas. E ali não existe uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa, uma pessoa de diálogo, não. Existe um homem extremamente agressivo. Agora, e o que esse casal viveu antes daquela noite do assassinato? Como é que aquela relação estava? Será que pais, mães, irmãos, amigos tinham acesso aos sentimentos daquela moça, aos sentimentos daquele rapaz? Porque nós que somos criados no interior, e a história se passou em Guarapuava, né? Nós temos tanto acesso um ao outro. A gente é até chamado de fofoqueiro por causa disso, né? Mas no interior é assim, nas cidades grandes as pessoas ficam mais diluídas. Mas no interior não. No interior a gente sabe um pouco mais da vida um do outro. Sabe qual que é o grande problema? Quando nós percebemos que ali há uma escravidão, que ali há um sofrimento, e a gente não faz um movimento de libertação. Porque a gente tem que interferir sim. Se a gente sabe que alguém está vivendo um processo de escravidão, é nossa obrigação chegar lá amorosamente, através de pessoas que possam ter acesso e oferecer ajuda. Da mesma forma como estes homens gritaram para Bartimeu, diferente dos primeiros que mandaram ficar quieto, os segundos dizem: coragem, levanta-te, o mestre te chama.
Eu fui lá, na vida daquela menina que me deu acesso, ao me contar a sua história, eu fiz um pouco esse segundo papel. Coragem, levanta-te. E vai resolver a sua vida. Não é justo que você esteja se encaminhando para um matrimônio, sabendo que você já identificou que este homem não te ama e que não adianta você somente amar. Casamento não dá certo com uma parte só amando. Casamento já é difícil dando certo com as duas partes se amando. Mas quando apenas uma ama, é fracasso. Já de cara. Então o manto, às vezes nós nos enrolamos nesse manto fétido da escravidão e achamos que ele é a única coisa que nós merecemos ter. Às vezes ele é o único aconchego que nós achamos merecer. Não, você merece muito mais. E basta você ter coragem de julgá-lo, de abrir mão dele, sofrer as consequências do abrir mão, porque até de quem nos faz mal a gente sente falta, viu? Eu dizia isso para ela. Padre, mas eu não sei viver sem ele. Eu sei que não sabe viver sem ele. Mas a partir do momento que você tomar distância e viver o sofrimento da ruptura, você vai identificar que a melhor coisa da vida é viver sem ele. Você não sabe viver sem ele e você acha que vai sofrer muito, é porque você ainda está enrolada no manto do desconforto que você acha que é a única coisa que você merece. Na hora que você abrir mão deste manto e deixá-lo cair, começar a caminhar na direção daquele que lhe cura, porque Deus não nos deixa abandonados, minha gente. Coloque isso na sua cabeça. Se você tomar uma decisão favorável a você, Deus não lhe abandona. Ele estará ao seu lado para lhe ajudar a vencer a dor de cada dia. Porque somente depois que a gente desobedece o grupo que nos manda calar, a gente obedece o grupo que nos manda caminhar, que a gente arranca o manto, é que a gente chega à cura da nossa cegueira. Aí sim, as escamas dos olhos caem como caíram as escamas dos olhos de Bartimeu. Aí você olha para trás e fala, meu Deus, como é que eu aguentei viver daquele jeito? Sim, porque eu acho que foi justamente isso que aconteceu com Bartimeu. Depois de um tempo, já acostumado àquela escravidão da beira da estrada, a de não ver, a de se resumir a ser um verme humano, a ter aquele manto, metáfora de tantas coisas, tantas misérias com as quais nós nos acostumamos. Depois que ele vence esse processo, as 3 etapas, não obedecer às vozes que o mandavam ficar quieto, obedecer às vozes que o mandavam caminhar, levantar-se, retirar o manto e ficar diante de Jesus. E ouvir a pergunta, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia muito bem ter pedido, o Senhor me faz ficar rico, cego, mas rico. Quando nós estamos na nossa miséria, a gente não tem tempo para pedir o supérfluo. A gente enxerga exatamente o que a gente precisa. Esse é um conflito muito grande que eu tenho. Às vezes quando nós vamos rezar, a gente pede a Deus o que a gente quer. Quando na verdade o honesto seria pedir o que a gente precisa. Bartimeu certamente queria muitas outras coisas. Queria riqueza, queria poder, queria fama. Mas naquela hora a pergunta de Jesus vai no cerne da necessidade dele. Senhor, que eu veja, só isso. Porque se eu ver, se eu voltar a enxergar, eu vou conseguir entender tudo isso que eu experimentei até hoje. E serei capaz de ir buscar o que eu não busquei durante o tempo em que eu fiquei paralisado aqui. E aí o milagre se concretiza.
E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar. Que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte. A pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Poxa, você que está falando. Aí vem a comadre Geralda, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio está falando tudo que você precisa ver. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... O outro não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e ao outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de erguer, de fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós. Através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, esse desamor que nos destrói, quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala: eu já estou convivendo, padre. Não age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar: meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho.
Quantas coisas maravilhosas hoje podem acontecer na minha vida, e eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje. Mira, porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. É você, pronto. É você mesmo. Sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você... para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Da confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus. Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim. Não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara.
Bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro. Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí, o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá e eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca, essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus, essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos dela. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música. Me falou tanto através daquela música. Ah, eu não pensei que estava sozinho.
não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. Deixa eu fazer uma perguntinha. O que você faz quando a vida fica muito difícil para o seu lado? Reza? Reza. Mas tem um outro verbo que nos ajuda toda vez que a vida fica difícil. Vivendo. Tem outro jeito? A vida pede para parar. Você tem como parar a vida? Só dá um tempinho que agora eu vou sofrer um pouco? Não. Quem nos fortalece, quem nos torna maiores é a vida quando a gente vive e vive essencialmente. Se é para chorar, vivo chorando e choro e vivo. Se é para me alegrar, se é para lutar, luto vivendo. Fique muito atento ao momento presente, que é a única coisa que você tem. E toda vez que a vida te fizer um desafio, responda para ela, vivendo. Aí eu te pergunto, como é que você vai enfrentar os seus problemas a partir de hoje? Vivendo. Como é que você vai suportar o abandono do outro? Vivendo. Como é que você vai curar a dor de perder alguém que você ama? Vivendo. Como é que você vai chegar a ser o cristão que você quer ser? Vivendo. Esse é o verbo, minha gente. É o que Deus está pedindo para você diante do seu mar vermelho. Eu não sei qual é ele. Eu não sei qual é a dificuldade que você precisa vencer, a luta que você precisa travar. Mas eu não tenho dúvida de que a única forma que você tem de vencer tudo isso é vivendo. E por mais profundo que seja esse mar, você acredite que quando você colocar os pés nas águas, ele vai se abrir para você passar. Porque Deus não abandona o que luta. Nunca Deus abandona o que luta. Deus nunca vai abandonar o que luta. E você vive sozinho? Não. Você precisa dessas pessoas que te sustentam. Porque em muitos momentos o verbo viver só é suportável porque nós estamos acompanhados.
é alguém que segura a nossa mão e que representa o verdadeiro amor humano de Deus. Desejo a você, nas suas travessias, que você viva intensamente, sempre acompanhado de bons amigos. É tão bom quando você termina um dia e você deita a cabeça no travesseiro e pensa assim: hoje eu não humilhei ninguém, hoje eu não tratei mal ninguém, hoje todo mundo que passou pela minha vida recebeu a minha melhor parte. Ai, como é bom isso, minha gente. Hoje eu não fui grosseiro com ninguém, hoje eu não fiz fofoca. Terminou o dia, eu não falei mal de ninguém, olha que maravilha. Isso é a sua melhor versão. Porque essa versão fofoqueira não é Deus que criou isso, não, é o diabo que fez. E às vezes a gente empresta o nosso corpo para o diabo morar. Precisa fazer um exorcismo, mandar embora esse diabo que às vezes mora em nós, através dos pensamentos negativos, através da fofoca, da injustiça, da arrogância. Quando a gente se sente melhor que os outros, é o diabo que está morando na gente, não é Deus não. Deus está ali, coitadinho, apertadinho para dar espaço para o diabo. Porque Deus não sai, viu? O diabo sai, Deus não. Você pode fazer um exorcismo e expulsa o diabo, que o diabo sai. Nada vai expulsar o Deus que está em você. Ai, que coisa linda isso. Não é maravilhoso? Não tem ritual para colocar Deus dentro de você. Não tem. Tem ritual para despertar a força do Cristo que já está em você por vocação, por imagem e semelhança. Quando a gente batiza os nossos filhos, não é para enfiar Deus dentro deles, não. É para despertar o Deus que já está ali. É para dizer publicamente que a partir de hoje nós queremos que o nosso filho seja igual a Jesus. Nós vamos educá-lo para ele ser um Jesusinho na infância, um Jesus adolescente, um Jesus jovem, um Jesus velho, um Jesus adulto, idoso. Tem ritual para expulsar o diabo, mas não tem ritual para colocar Deus dentro de nós, porque Deus já está, é o dono de tudo, é o proprietário de tudo. Você é um ser sagrado, consagrado. Não esquece disso. Por isso, quando você estiver desanimadinho, com aquela tentação, ai, não estou cansado, tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando você tem a certeza da vitória, o sofrimento é apenas um detalhe. Não é que nós cristãos sejamos masoquistas, não, eu não corro atrás de sofrimento algum, mas quando ele chega eu ponho à mesa, eu recebo bem. Porque eu sei que quem me trouxe aqui, minha gente, não foram as minhas alegrias. A autoridade do meu ministério sacerdotal, quem me deu foram as minhas lutas. São elas que me trazem aqui. Sem reclamar, sem vitimismo. Não, é com muita alegria que eu confesso. O sorriso que eu tenho hoje, quem desenhou foi as minhas lágrimas. Quantas vezes você ouviu isso? Filho, não chora, só para você ter o direito de chorar. Porque nada desperta mais o nosso choro do que quando alguém amorosamente fala, não chora, e te abraça. É a frase que pede o contrário. É a frase que autoriza o absolutamente contrário. Todas as vezes que alguém amorosamente te abraçou e te disse não chora, era justamente para você chorar, para destrancar aquilo que estava te machucando, te fazendo mal, e que se você tivesse guardado, teria prejudicado o seu caráter, porque o caráter ele só pode brilhar em nós à medida que a gente vai purgando tudo aquilo que nos adoece emocionalmente, eticamente. Muitos não compreenderão as suas batalhas, mas basta você compreender para você não desistir delas.
Quando os outros não compreendem as nossas batalhas, a gente só desiste se a gente não tiver compreendido também. Quando a gente compreende, a gente não depende da compreensão do outro. Guarda isso para você. Quando você compreender as suas batalhas, não vai importar se os outros não compreenderão. Você não vai desistir. E você compreendeu. E você sabe o que você deve buscar. E sabe o que você deve buscar? A mulher corajosa que Deus fez. O homem corajoso que Deus fez. E que às vezes a vida não estimula. Nem sempre nós somos estimulados a chegar ao melhor de nós. Às vezes nós somos estimulados a alcançar um pouquinho só e a gente fica com aquilo. E a gente se adapta àquele pouquinho. Ah, se você soubesse quantas grandezas Deus deixou guardadas dentro de você. Se você soubesse quantos dons estão aí adormecidos só porque você ainda não acordou, que você ainda não despertou para a vida no Espírito, que é a manifestação diária de dons. Viva no Espírito Santo e ninguém mais vai conseguir te enganar, porque a sua intuição vai ficar aqui, ó. E você vai saber exatamente distinguir quem é bom, quem não está sendo, o que vale a pena, o que não vale. E você vai parar com essa necessidade de pedir conselho demais aos outros. Não pode. Eu sei que às vezes nós somos educados para ficar dependente dos outros. Eu sei que muitas pessoas me procuram porque acham que eu tenho resposta mágica para a vida dos outros. Não tenho. Eu não tenho nem para as minhas. A única coisa que eu faço diariamente é me exercitar para prestar atenção em mim, para eu ser o melhor homem que eu puder ser, todos os dias. Costuma dar certo. Tem alguém que você ama aí? Tem alguém que está do outro lado do telefone? Tem. Manda uma mensagenzinha para ela. Manda agora. Mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Vó, manifeste o amor. Não espere terminar a história para saber o valor que tem. É a expressão de mais bonita que nós podemos ter na vida. É um celular tocando, escrito mãe, querendo saber onde você está. Eu sei que durante um tempo da nossa vida a gente fica rebelde, a gente interpreta isso como controle. Minha mãe está querendo me controlar. Não. Porque quem ama quer saber onde o outro está, como ele está. Tudo isso molda o nosso caráter. Tudo isso um dia faz falta na nossa vida. Então, enquanto você tem, valorize. E quando você tiver os seus, ensine desde o primeiro momento da vida. Que se a gente não se educa, a gente fica indivíduo a vida inteira, incapaz de se distribuir aos outros, de se doar. A gente fica um poço de egoísmo. Olha, meus parabéns. Você escutou esse vídeo até o fim. E, sinceramente, não é todo mundo que faz isso. Isso mostra que você está buscando mais do que apenas distração. Curta, comente de onde você nos acompanha, dá uma olhadinha nos outros vídeos e links aí da descrição. E pode ter certeza que tem muito mais por vir. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né?
é muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. Padre Fábio, boa noite. Meu marido me traiu há 19 anos, voltamos, mas eu nunca mais confiei nele. Eu acho que estava certa, pois há alguns dias peguei uma conversa dele com uma mulher que ele nem conhece pessoalmente, marcando o encontro. Estou vivendo um inferno, ouvi sua mensagem sobre o perdão, amor, defeitos, e eu não consigo nem olhar para ele. Ele tem acabado com a minha vida. Estamos juntos há 26 anos, hoje tenho 40 anos e sinto que perdi toda a minha vida ao lado dele. Como perdoar? Minha filha, o perdão é, antes de qualquer coisa, um banho de amor próprio. Porque quando eu perdoo, eu expulso de mim o lixo que porventura o outro resolveu deixar. Sempre que eu decido perdoar, eu estou decidindo de maneira inteligente pelo meu bem-estar. Eu estou optando. É claro que o meu perdão tem repercussão na vida de quem eu perdoo, mas o primeiro a ser beneficiado com o gesto sou eu. Agora, o que é interessante é você identificar, talvez essa nova traição seja uma consequência de uma vida que vocês não souberam articular bem. O casamento não é mágica, gente. Viver casado não é brincadeira. Requer uma administração diária, uma renovação diária da fidelidade, requer colocar na mesa todas as questões que envolvem a vida dos dois. E como você mesma disse, essa desconfiança que você nutriu a vida inteira não adiantou de nada, né? Porque desconfiança não evita a traição, às vezes até acelera. Porque por isso que é tão interessante a gente perdoar de verdade. Pode ser que você não tenha perdoado naquele momento que você precisou perdoar, e por isso a sua relação com ele foi tão pesada, tão difícil, a ponto de haver uma outra pessoa nessa história novamente. Agora pode ser que não. É que às vezes em alguns momentos da nossa vida, a gente não tem nem como chegar ao resultado da pergunta que a gente faz. Às vezes a gente não tem como investigar o porquê das coisas, e só nos resta o como. E agora? Como é que eu vou administrar esse momento da minha vida? Uma coisa é certa, você não pode perder agora a vontade de viver, porque terá de administrar um novo momento de traição. E tem outra coisa, se você ama esse homem, se ele é importante para você, apesar de tudo que ele errou, não desanime dele. Mas você pode ter certeza que se você não fizer a experiência da confiança, não há vínculo possível. Você vai ficar eternamente desconfiada porque um dia houve uma traição, porque um dia houve um momento em que ele não foi fiel a você. E isso passa pelo relacionamento. Isso passa pela capacidade que o casal tem de restabelecer o vínculo que um dia foi quebrado. Tá certo? Estou falando de uma situação que eu não vivi na pele. Pode ser muito teórico para você. Mas uma coisa é certa. Quando o perdão acontece de fato, torna-se muito mais tranquilo recomeçar. Se não há o perdão, a experiência do recomeço é sempre mais difícil. Eu espero que você tenha sabedoria para administrar esse momento. Porque nós, ainda que você não tenha vivido a traição num casamento, mas o tempo todo nós precisamos administrar o fato de não sermos fiéis como gostaríamos de ser. Nós depositamos muita esperança,
em tantas realidades e aquilo não acontece como a gente precisava esperar, como a gente esperava que acontecesse. E você precisa se reconciliar com a vida. A vida não é como você sonhou que fosse. Mas não adianta ficar reclamando, ela não vai mudar porque você está reclamando. Ou você se reconcilia com ela, ou você perde a oportunidade de saborear o que ela tem a lhe oferecer. Porque é assim, é interessante, né? Às vezes nós ficamos prestando muita atenção no não que a vida nos disse, e porque nós estamos ficcionados no não que recebemos, a gente perde a oportunidade de perceber as portas que foram abertas a partir daquele não. E que às vezes são muito melhores do que aquilo que a gente esperava. É uma questão de sabedoria. É como Jesus faz com esse cego. Abre os olhos dele, para que ele pudesse perceber, para além de sua cegueira. Eu muitas vezes tenho um olhar viciado sobre a minha vida. Fico localizado sempre nas mesmas expectativas, nos mesmos posicionamentos, e de repente um movimento da vida me retira dali, e eu acho aquilo desagradável, desconfortável, mas se eu vivo o movimento de repente perceber que alguma coisa está saindo do meu controle, e eu espero com serenidade as coisas se ajeitarem, ou até mesmo vou ajeitando à medida que posso, de repente eu me surpreendo com algo que era muito melhor do que eu esperava. No não da vida, nós também encontramos possibilidades. E às vezes, muito mais significativas do que aquelas que nós já havíamos construído para aquele momento. E é por isso que é bom a gente ter bons amigos do nosso lado. Porque são eles que nos ajudam a descobrir esses caminhos no meio do mato. Sim, porque dependendo da situação é como se nós estivéssemos no meio de uma selva. Fica tão difícil o entendimento. Uma morte, uma traição, como é o caso dessa moça, a perda de um emprego nesse momento de crise que o país atravessa, tantas seguranças que antes estavam garantidas, de repente não estão mais. E aí você até descobre o desconforto que o amor é insegurança o tempo todo. O simples fato de amar já nos coloca num contexto de insegurança. Ah, padre, mas o amor nos dá segurança? Dá, mas no avesso dele é pura insegurança. Medo de perder, medo de que vá embora, medo de que não aconteça como você esperava. Então, no meio dessa selva toda, a gente precisa ouvir, fazer bastante silêncio, prestar bastante atenção em nós, porque nós temos essa mania, né, de no momento da dificuldade, a gente não se ouve, a gente não presta atenção em nós mesmos. E não espere que Deus traga um recado de fora, viu? É por dentro que Ele fala. A voz de Deus não é uma voz que vem de fora, ela vem de dentro. E só escuta quem se cala. É na experiência de ficar quieto, a quietude será sempre uma oportunidade que Deus terá de falar conosco. Não espere que essa voz de Deus venha de fora. Ela irromperá em você. E às vezes no meio dessa selva de tantas dificuldades, é no ato de calar-se que você terá condições de ouvir a voz que chama. Qual é a direção que eu preciso ir? E Deus lhe falará através de pessoas que te amam, que estão próximas, que te amam de verdade, pelo amor de Deus. Não vai escutar os que não têm um comprometimento real com a sua vida. Porque gente que dá palpite errado na nossa vida está cheio. Não confunda a voz de Deus com a voz de gente conhecida somente. Este recado será dado por dentro, através de pessoas que falarão com você numa linguagem que você vai entender. Que é assim que é interessante ouvir a voz de Deus. Reconhecendo-a no mais íntimo de você, naquele que confirma de fora o que você já sabe que precisa fazer para superar esta ou aquela questão. Volto a dizer, você escuta a sua voz quando o outro vem e diz exatamente o que você já está se dizendo há muito tempo. Ali existe uma confirmação.
da voz que Deus lhe soprou com a voz que Ele confirma naquele que Você ficou até o fim. E sabe o que isso faz? Isso nos conecta. Então, deixa nos comentários a sua cidade, seu país, veja os links na descrição. Compartilhe com quem também sabe o valor de uma escuta completa. Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!